Olá, gente. Então, a gente vai continuar o nosso conteúdo. Eu trouxe aqui para vocês primeiro, antes da gente começar a bactéria, sobre a diferença do DNA para o RNA, tá? Algumas pessoas ainda têm dúvida, então eu decidi trazer só para mostrar a diferença mesmo, tá? A gente não vai chegar a trabalhar com eles, vocês vão trabalhar mais com isso ano que vem. Então, aqui a gente tem a molécula de DNA, tá? Deixa eu ver se minha cara não tá na frente. Isso. Então, a gente tem aqui a molécula de DNA, tá certo? E aqui a de RNA. Veja que a única diferença que nós temos entre os dois realmente é que o material genético é duplicado no DNA, digamos assim, e no RNA ele é só uma fita simples, tá? Tem outras diferenças, claro, mas a básica é essa. Então, alguns vírus, tá? Costumam carregar DNA. Outros vírus, por talvez ser até mais simples, né? Carregar um RNA, uma fita simples, que depois pode ser revertida em DNA, tá? É só o DNA, digamos assim, que consegue transmitir a mensagem. Então, o vírus RNA ele precisa depois se tornar vírus precisa depois fazer a transcrição do DNA para poder então ligar no nosso DNA e transferir a informação genética, tá bom? Mas hoje o nosso assunto é outro, são as bactérias, né? Seres agora que a gente vai ter que são unicelulares, isto é, são os primeiros seres agora que a gente vai estudar que tem célula, né? Os seres antecessores eram os vírus que não possuem células, são as celulares, né? Então aí nós já temos uma diferença. Porém, são ainda sem núcleo, tá bom? Os núcleos vão vir a partir dos protoctistas. Aqui tem exemplos de vários tipos de bactéria, tá? Desde as menores até as maiorzinhas, vários formatos, em vários tipos de microscópio diferente, né? Desde o microscópio óptico aqui, tá? Até microscópios de varredura, que são esses que fazem uma imagem bem mais precisa, mas são microscópios, como eu já devo ter comentado, um pouco mais difíceis, né? De manipular, de encontrar, enfim. Bactérias. Quando eu falo uma bactéria, é só uma bolinha, é só um bastonetezinho aqui, só um bacilo, tá? Quando tem, sim, as bactérias costumam formar colônias, né? Várias bactérias juntas, porém, aí nós temos várias bactérias. A bactéria mesmo, ela é só uma célula, tá bom? Só pra gente enfatizar isso daí. Bactérias. Onde elas estão? Em todo lugar, tá? Então, já aconteceu de eu perguntar na sala de aula, e aí? E você tem bactéria? Para os alunos, e vocês têm bactéria? Não, professora, eu não tenho, com certeza, não, Deus me livre. Claro que você tem. Você tem bactérias que vivem no seu intestino e ajudam você a digerir o alimento. Você tem bactérias na boca, né? Que também ajudam em várias funções, além de digerir o alimento. E assim, foi lá a galera aí do carnaval, né? Carnaval do passado, né? Que agora o carnaval é na TV ou no computador, né? Mas quem curtiu ou quem já viu um carnaval, galera lá, muito, muito beijo na boca, né? E tudo mais. É interessante porque é um estudo biológico aí, né? Você está transferindo várias bactérias da sua boca para a boca do outro e o outro está deixando as bactérias dele na sua boca, né? Então, assim, você talvez não troque experiências com a pessoa, né? Que às vezes você nem conversa, só beija as pessoas, mas você está trocando alguma coisa além de beijo. Você está trocando suas bactérias bocais, né? Boas e ruins, aí que tá, né? Pode causar alguns problemas esse tanto de beijo aí, né? Muito cuidado, né? As bocas que vai beijar, dá uma olhadinha, né? Se a boca tá saudável, os dentinhos saudáveis, isso é importante para mostrar que as bactérias ali, a biota ali daquele local tá tudo ok. Acontece mesmo, tá? E
E segundo, né, alguns estudos, não vi esse estudo, mas o beijo transmite aí em torno de 80 milhões de bactérias. Então, assim, lembram que elas ficam em colônias, elas ficam muito unidas, então quando você beija, eu imagino que vá algumas colônias para a boca da outra pessoa e você receba algumas colônias, tá? É comum pessoas que já convivem há muito tempo juntas, né, casais, terem praticamente a mesma biota, tá? Eles têm mais ou menos as mesmas espécies de bactérias na boca um do outro, né? Então eu acho isso muito romântico, muito bonito, não é? Então as bactérias são unicelulares, procariontes, não possuem núcleo, a maioria apresenta parede celular iguais às plantas, só que é uma parede celular diferente, tá? Não é exatamente igual a das plantas, até porque a célula aí é unicelular, é outro tipo de célula, mas elas têm essa parede aqui, ó, essa cell wall aqui, tá vendo? É a parede celular, dá pra ver muito bem no microscópio quando elas têm essa parede, tá bom? A maioria, então, apresenta a parede celular e nós temos dois grupos, as eubactérias e as arqueobactérias, que talvez virem dois domínios acima de reino, tá? Fique as eubactérias separadas das arqueobactérias, porque elas têm histórias evolutivas diferentes, elas têm características muito diferentes também, tá bom? As arqueobactérias, elas são chamadas de extremófilas. Não liga para o número da página, eu vou atualizar depois. Eu não sei se é do livro de vocês, talvez, eu vou olhar. Enfim, não considerem. Capaz de suportar grandes quantidades de sal, grandes temperaturas, então são seres assim. Se a gente fosse chutar um ser que apareceu primeiro na Terra, seria as arqueobactérias, porque elas aguentam realmente ambientes extremos, por isso o extremófila, tá? Ambientes muito quentes, ambientes muito salgados, onde a maioria dos seres vivos não conseguem estar, as arqueobactérias conseguem, tá? A maioria é autotrófica, então produz seu próprio alimento, tá? Mas através não do sol, e sim de produtos químicos, tá? Então ela utiliza compostos químicos ali do meio para poder fazer seu próprio alimento. Então, assim, ela nem depende de outros seres vivos para existir. Ela depende só de alguns elementos químicos. Então, assim, são seres candidatos a serem os primeiros seres a sobreviver na Terra, tá bom? Aqui é um exemplo, tá? De um geyser. Eu acho que é um geyser. Não sei se eu tô confundindo. Mas, enfim, o que acontece aí? Aí é um lago, né? Extremamente quente, tá? Próximo de um vulcão. Então, a temperatura ali embaixo da Terra é muito quente e essa água fica extremamente quente. É muito bonito de ver. Você vê que esse vapor é porque a água está, né, quase fervendo ou fervendo e as bactérias sobrevivem, ó. Inclusive, dá uma olhada aí no slide, pra cá, né? Dá uma olhada aqui no slide, bem nessa parte aqui, ó. De 70 entre 70 e 150 graus Celsius. Então, assim, a água ferve geralmente, né, a 100 graus. Então, ela aguenta até água fervendo, tá? É muito louco isso daí. Bactérias são muito fortes mesmo. As eubactérias são as que a gente conhece. Então, essas daqui são as mais raras, né? A gente não vai aprofundar nelas. Se algum dia você fizer uma faculdade de biologia, talvez alguma área de saúde, quem sabe aprofunde um pouquinho mais nas arqueobactérias, elas são interessantíssimas, mas não vai ser o caso aqui, a gente vai falar mais geral e mais das eubactérias. Aí elas podem ser autotróficas ou heterotróficas, isto é, elas podem produzir seu próprio alimento ou não, podem se alimentar de outras coisas. E tem bactérias, sim, que são extremamente perigosas, tá? Bactérias causam enfermidades muito graves, tá bom? Não todas, como a gente sabe, tem algumas que vivem na boca, outras vivem no nosso intestino, nos ajudando na digestão, como eu falei, mas tem algumas também que são extremamente prejudiciais para o nosso corpo, tá bom? Podem trazer benefícios ou doenças, formas de a gente tratar essas doenças: sal, medicamentos antibióticos, outros tipos de medicamentos também, tá?
O sal é algo que as bactérias não suportam, tirando a arqueobactéria. Ainda bem, não é ela que causa as doenças. Mas elas podem, então, as bactérias eubactérias podem causar doenças e elas são extremamente sensíveis ao sal. Porque o sal puxa água, ele é um grande puxador de água, tá? Então ele desidrata as células. Vocês já viram que quando a pessoa está perdida no mar, ela não pode beber água do mar? Então assim, ela pode estar morrendo de sede, mas ela não pode beber água do mar. Ela só pode beber água mineral, né? Água de rio, por exemplo. Se ela está no meio do mar, não pode beber água do mar. Porque se ela pegar e beber a água do mar com sede, o efeito é oposto, tá? Ela tá desnutrida, ela tá desidratada. E o sal da água do mar, na verdade, vai puxar mais água do corpo dela do que realmente hidratar, entendeu? Então a água salgada tira a água do corpo, puxa, e a pessoa tende a morrer muito mais rápido, tá? Se a pessoa quer morrer mais rápido, né, aí é uma boa estratégia. Bebe bastante água do mar. Quanto mais beber, mais rápido morre, né? Então, ela tem esse poder de desidratar. Pensa na carne, aquela carne de sol, né? Charque. Coloca sal e ela desidrata, tá? Então, essa é uma das grandes funções do sal. E por isso preserva os alimentos, né? Tem alimentos que são guardados salgados, porque evita que as bactérias cheguem ali. Elas não suportam esse tipo de ambiente. Antibiótico não combate vírus, eu já falei na aula passada, né, de vírus, mas repetindo, sempre é bom repetir, não cura doenças virais, tá bom? Mas contra bactérias, obviamente, lembrando que, dependendo da bactéria, tem antibióticos específicos, tá bom? Nem todo antibiótico serve para toda bactéria, tá? Isso é importante. Fora que nós temos bactérias que são resistentes a antibióticos, que a gente chama de superbactérias. Então, nós temos ainda esse problema. As bactérias, com o tempo, elas tendem a ficar resistentes por alguns motivos, tá? Não vou falar agora, ao antibiótico. Então, isso é muito preocupante também. Importância. Deixa eu só ver aqui, isso. Então, a importância aqui que a gente pode citar é a flora intestinal, tá? Formado de bactérias, formado de fungos, formados de vírus, enfim. Tem uma galera lá dentro, né? E as bactérias fazem parte dessa flora intestinal que nos ajuda a digerir alimentos, tá? A pegar os nutrientes desses alimentos. E a gente faz uma coisa chamada, não sei se vocês já viram ecologia, mas para quem já viu, tem uma relação que a gente chama de uma relação ecológica que a gente chama de mutualismo. Então, é uma ajuda mútua que a gente faz com as bactérias. Como assim, professora? As bactérias nos ajudam a quebrar o alimento, tá? Porque elas têm substâncias, enfim, que facilitam isso. E a gente, em troca, dá, né, casa, comida e roupa lavada. Então, assim, elas podem viver no intestino, elas formam famílias, elas se proliferam, formam cidades, países, né, lá dentro do seu intestino. Elas vão viver com você o resto da vida, você vai precisar delas e elas precisam de você. Então, se você na pandemia agora tá se sentindo muito sozinho, né, tá se sentindo assim muito depressivo, não tá vendo seus amiguinhos da escola, né, tá vendo, não tá podendo viajar, ver a família, enfim, lembra que você jamais está sozinho, né? Você é o mundo, literalmente, olha que lindo. Você é o mundo para essas bactérias, tá? Você é literalmente o mundo para elas, porque se você morrer, elas não vão ter mais alimento, elas morrem também. Então elas dependem de você. Elas estão ali no seu intestino e dependem muito de você, tá? Assim como você também depende delas. Quer ver o que acontece, professora, se ela morrer, a gente morre? Olha, talvez não, mas você vai ter uma diarreia boa, tá? Por quê? Diarreia boa não existe, né? Diarreia é bem ruim, né? Porque essas bactérias, elas ajudam a segurar ali o alimento, né? A poder estar digerindo de forma lenta. Quando você toma alguns tipos de antibiótico, por exemplo, esses antibióticos causam diarreia. Não sei se já aconteceu com vocês, mas tem alguns que sim. Por quê? Porque ele é antibiótico, ele mata bactérias, ele não sabe diferenciar qual é a bactéria boa e ruim.
Aí vamos dizer que esse tipo de antibiótico, além de agir sobre a bactéria ruim que está em você, age também sobre as bactérias do intestino, sem querer, tá? Mata as bactérias do intestino. Pronto. Por algum tempo, né? Você pode, se for muito tempo, você pode até começar a desenvolver ali um quadro de desnutrição, né? Alguns nutrientes realmente você não vai conseguir dissolver muito bem, não vai conseguir absorver muito bem, tá bom? Então pensa nisso. Pensa que realmente isso é o mundo para elas. Desde que você nasceu, elas estão com você, né? Elas vieram do leite da sua mãe, ou, né? Se a mãe não teve leite, de qualquer outro leite que você bebeu. E elas vão ficar com você, né? Gerações e gerações e gerações, os filhos, os netos, os tataranetos, todos vão estar com você até você morrer. Olha que lindo, eu acho, dá vontade de chorar, né? Emocionante, muito bonita a história delas. Então, é uma relação de mutualismo. A gente depende delas, elas dependem da gente e a gente faz uma troca, tá? Uma relação muito importante. Algumas doenças, então, pneumonia, que inflama aí os nossos alvéolos pulmonares, onde entra o oxigênio, lá no pulmão. Não é muito diferente do que acontece com a Covid, né? A Covid causa inchaço aí também no pulmão. Aqui, as cianobactérias importantíssimas pro mar, pro mar e rios também, pro ambiente aquático, por causa que elas produzem o alimento, um dos principais alimentos que tem dentro do mar, tá? Elas que começam uma grande cadeia alimentar, então elas são extremamente importantes. Elas produzem o próprio alimento, são extremamente pequenininhas, a gente não vê a olho nu, a gente só vê no microscópio, mas elas alimentam bichinhos pequenos que alimentam bichinhos maiores, peixões, né? Então, assim, elas são a base de uma cadeia alimentar muito grande. Elas ficam flutuando na superfície da água, tá? Indústria, nós temos os lactobacilos, por exemplo, né? Yakult com lactobacilos vivos, né? Exatamente, são eles aí, olha que gracinha, os lactobacilos vivos, né? Da propaganda. Professora, e faz diferença ser vivo ou morto? Faz. Na verdade faz, porque eles vivos, eles são uma dessas bactérias que vai ajudar lá na sua flora intestinal. Mas você pode conseguir essas bactérias num iogurte, tá? Num queijo, né? Não necessariamente no Yakult, tá? Você pode comprar, tem Floratil, já viram? É uma cápsula, um remedinho que você toma depois que tem diarreia para recuperar a flora intestinal. Então vem cheio de bactériazinhas lá dentro, né? A gente pode citar também, eu acho que eu não coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei, só um minuto. A gente pode citar também a bactéria, não citei nada, não vou mostrar as doenças agora, tá? Opa, voltei. Lembrando que no caso de queijo, leite, tem fungos também, mas tem essas bactérias que a gente chama de lactobacilos. Vamos ficar nelas, né? Então é isso. Próxima aula a gente fala um pouquinho das doenças, tá bom? Um grande beijo a todos. Até a próxima.